Então, pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês sabem, eu estou assumindo as disciplinas, do professor Rômulo. Uma das disciplinas que ele estava ministrando anteriormente era a disciplina de análise das demonstrações contábeis, certo? E eu vou assumir essa disciplina e mais algumas. E a partir dessa aula agora a gente vai iniciar os fundamentos. Na verdade, vocês vão fazer uma breve revisão comigo, porque segundo o professor Rômulo, vocês já discutiram um pouco sobre análise vertical e análise horizontal, que é justamente a temática, o assunto dessa aula de hoje, certo? Então, vamos dar prosseguimento, à aula. Como eu falei anteriormente, a disciplina abordando análise vertical e análise horizontal é uma análise, de uma das demonstrações contábeis muitíssimo importantes, muito cobradas em prova. No meu ponto de vista, não é uma análise tão difícil de ser feita. Teoricamente, é uma análise bem tranquila, os cálculos não são difíceis, são trabalhosos, porque são muitos, dependendo da demonstração contábil. Por exemplo, dependendo do balanço patrimonial, se for um balanço patrimonial bem completo, com bastante contas, vai dar trabalho de fazer o cálculo, de encontrar os valores, para fazer análise vertical e análise horizontal do mesmo. Mas se for por exemplo, um balanço patrimonial bem mais simples, mas é bem rápido de ser feito, certo? Então a gente vai começar discutindo principalmente pontos teóricos, porque querendo ou não, esse assunto de análise vertical e horizontal, eles podem ser cobrados até como questões teóricas que vocês verão, a partir da nossa próxima aula, a resolução de exercícios, e vocês verão que pode ser cobrado também conceito teórico de análise vertical e horizontal, não somente a questão dos cálculos, interpretação e análise, certo? A gente tem que saber quais são as peculiaridades de cada uma desse tipo de análise, da análise vertical e da análise horizontal, o que tem de algo específico, peculiar da análise vertical e da análise horizontal. Como eu falei, aqui nós temos uns conceitos teóricos. Então vamos iniciar a aula falando desses conceitos teóricos, depois a gente vai ver, a aplicação da análise vertical e da análise horizontal, fazendo uma breve revisão aqui junto com vocês, como o professor Romulo falou que ele já passou isso para vocês, eu vou fazer só um meu apanhado aqui, a minha abordagem, e a gente não vai se estender tanto para a gente poder passar já para a parte de massificação de exercícios, certo? Então vamos lá. A análise vertical e a análise horizontal são formas de análise das demonstrações contábeis de um exercício com o outro, ou uma análise das demonstrações contábeis entre vários exercícios e entre grupos de empresas similares. Ou seja, tanto a análise vertical quanto a análise horizontal é uma forma de análise de uma demonstrações contábeis, um balanço demonstrativo do resultado do exercício entre vários exercícios, certo? Ou de um exercício com o outro, por exemplo. Nós podemos citar, a gente está no ano de 2021, vamos pegar o exercício de 2019, exercício de 2020. A análise vertical e a análise horizontal, elas são utilizadas para a gente fazer esse comparativo, entre os valores, as contas de um exercício com o outro, certo? Então essa é uma afirmativa correta, uma afirmativa verdadeira. Dois dos primeiros tipos de análise passivos de serem realizados nos balanços patrimoniais e mesmo em muitas outras demonstrações são as análises vertical e horizontal de suas contas. Ou seja, a análise vertical e a análise horizontal são análise de demonstrações contábeis. Quais são as demonstrações contábeis onde a gente aplica a análise vertical e horizontal? Geralmente, é mais comum a gente ver em questões, até mesmo em questões, a aplicação de análise vertical e horizontal no balanço patrimonial. O balanço patrimonial, como vocês sabem, é uma demonstração contábil, mas a gente vê também a análise vertical e a análise horizontal sendo aplicada no demonstrativo do resultado do exercício, do DRE. Então ela é aplicada, a análise vertical e horizontal, elas são análises passíveis de serem realizadas nos balanços patrimoniais e mesmo em muitas outras demonstrações, como o DRE, são as análises vertical e horizontal de suas contas, certo? Por que contas? Porque o balanço patrimonial ele é composto por várias contas, E então a gente consegue fazer esse comparativo.
certo? Então, a gente já sabe então que a análise vertical e a análise horizontal elas são utilizadas para comparar exercícios, né? Exercícios, né? Por exemplo, 2019, 2020, ou quem sabe 2017, 2020, 2016, 2020, vários exercícios, né? Você pode comparar dois exercícios, né? Ou pode comparar vários exercícios, certo? E também a gente sabe que a análise vertical e a análise horizontal ela é aplicada na onde? Em qual demonstração contábil? Balanço patrimonial, demonstrativo do resultado do exercício, né? Mas é mais comum a gente ver, né? E até mesmo em questões e em provas na aplicação de análise vertical e horizontal, né? Na análise, né? Bem sistemática e completa de um balanço patrimonial. Aqui continuamos com os conceitos teóricos. É uma ferramenta poderosa de análise comparativa, pois os dados e informações são comparáveis. A análise vertical e horizontal são utilizadas principalmente para verificar as tendências do setor, do segmento em que a empresa atua. Muito bem, então é uma outra afirmativa muito importante dentro da análise vertical e horizontal, é saber que a análise vertical e a análise horizontal é uma ferramenta de comparação. É uma análise comparativa, como eu falei para vocês, né, de um exercício com o outro, ou entre contas, né, do mesmo exercício, porque aí te dá uma visão, como aqui a questão já, o conteúdo fala, né, as tendências do setor, nos dá a verificar quais são as contas que se destacam, certo? Então, a análise vertical e a análise horizontal é uma análise, né, comparativa. É uma ferramenta poderosa de análise comparativa. Tu vai aplicar a análise vertical e horizontal para comparar contas, para comparar exercícios, certo? Contas de exercícios, né, diferentes, certo? Ou contas do mesmo exercício. Então é importante que nós saibamos, né, dessa fundamentação teórica desse tipo de análise, né? Uma ferramenta poderosa de análise comparativa. A análise vertical apresenta a participação de cada componente no todo, né? Ou seja, de cada conta no todo, ou seja, a participação de cada conta, subconta ou grupo de contas no total do ativo, né? Ou no total do seu respectivo agrupamento. Ou seja, a análise vertical ela nos dá uma análise da participação de cada conta, subconta ou grupo de contas no total do ativo, e também eu posso dizer para vocês que no total do passivo também, certo? A gente pode, por exemplo, a gente tem todas as contas que fazem parte do ativo, a gente tem o total do ativo, certo? E tem as contas que pertencem ao ativo circulante ou ativo não circulante. A gente vai ver qual é a participação de cada conta no total do ativo, e geralmente em valores percentuais, certo? A gente vai perceber isso. Daqui para frente que eu tenho um exemplo, vai ficar mais fácil de entendimento. Eu sei que vocês já estudaram isso anteriormente com o professor Rômulo, mas é importante que eu faça a minha abordagem para que a gente consiga, né, massificar isso depois em exercícios futuramente, certo? Então, querendo ou não, a análise vertical apresenta o que para a gente? A participação de cada componente no todo, ou seja, de cada conta, subconta, grupo de contas no total do ativo e também no total do passivo, né? Nós veremos isso daqui a pouco. Eu vou mostrar para vocês um exemplo que nos mostra, que nos evidencia isso, que fica mais claro de entender. Certo, pessoal? Então vamos continuar. A análise vertical consiste em fazer os cálculos de coeficientes de participação que são obtidos ao comparar itens homogêneos das demonstrações, né? Ao comparar itens homogêneos das demonstrações, por exemplo, ativo com ativo, passivo com passivo, receita com receita, etc. Também analisa a participação de cada conta em relação ao total do grupo. Uma vez que a participação é efetuada em relação ao total, pode-se comparar vários exercícios cuja base é a mesma, facilitando a análise comparativa. Aqui, esse parágrafo aqui, né, esse conceito que eu mostro para vocês ainda mais que reforça
o que a análise vertical nos traz como conceito. Que a análise vertical é uma análise comparativa entre exercícios, ou é uma análise também entre contas do mesmo grupo, né, e a participação de cada conta em relação ao total. Né, qual é o percentual de cada conta que compõe um ativo em relação ao ativo total? Qual é o percentual de participação de cada conta que compõe o passivo quando comparado com o passivo total? Certo? É isso que esse é o grande objetivo da análise vertical, é nos dar essa avaliação, essa análise aí, que a gente vê a participação de cada grupo, de cada conta no total do ativo, no total do passivo, certo? A gente vai verificar isso, como eu falei anteriormente, tem um exemplo muito bom aqui que a gente vai conseguir perceber isso de forma mais didática e mais fácil. O objetivo da análise horizontal é verificar o quê? Agora a gente vai falar da análise horizontal. O objetivo da análise horizontal é verificar a evolução das contas e dos resultados ao longo de vários exercícios sociais. Ou seja, como é que evolui, né? De fato, a análise vertical ela te dá uma base, né, de evolução de contas entre o quê? Entre uma conta de um exercício de um ano X e de a mesma conta do exercício do ano Y, por exemplo. A gente consegue, a partir da análise vertical, ter uma ideia da participação, por exemplo, do disponível. O disponível é um ativo que? O disponível é um ativo circulante, certo? No ano de 2019, pode ser que aquele disponível tenha um percentual em relação ao todo, né, ao total do ativo. Em 2020, pode ser que a participação do disponível em relação ao ativo total seja maior do que em 2019, né? A gente vai verificar. Só que quem dá a informação de fato de quanto foi essa evolução, né, dessa conta entre os exercícios é a análise horizontal. Vai ser a análise horizontal que vai nos dar de fato valores mais precisos em termos de evolução entre as mesmas contas, só que entre exercícios diferentes. Por exemplo, como é que evolui o disponível, né, de uma empresa no exercício do ano de 2019, como é que ele evolui para o ano de 2020? Será que evolui de uma forma positiva? Será que evoluiu de uma forma negativa? Né? Quanto foi o valor percentual de evolução, de crescimento ou de decrescimento? Né? Tudo isso, esse feedback, essa análise é feita a partir da análise horizontal, certo? Ela é mais... A análise horizontal ela tem mais em relação com a evolução das contas e dos resultados ao longo de vários exercícios sociais. A gente também verá isso mais para frente. Observar a evolução dos números permite ao empreendedor avaliar o aumento ou a diminuição dos valores contábeis e os efeitos da inflação da economia sobre os elementos do patrimônio e dos resultados dos exercícios sociais da empresa. Olha essa parte que eu deixo destacado, ó. Observar a evolução dos números, ou seja, essa evolução das contas, né, permite ao empreendedor avaliar o aumento ou a diminuição dos valores contábeis. É isso mesmo, porque com a evolução das contas, o empreendedor, né, o empresário ou alguém que está um investidor, a partir de, se ele souber fazer análise vertical e horizontal, se ele souber aplicar análise horizontal, ele vai conseguir perceber essa evolução. Ele vai conseguir perceber se está ocorrendo um aumento dos valores contábeis daquela conta ou se está ocorrendo uma diminuição e quanto é que está aumentando e quanto é que está diminuindo em valores percentuais, certo? Então, a análise horizontal ela te ajuda, junto à análise vertical e a análise horizontal, elas estão interligadas, né? Elas te ajudam a fazer uma avaliação mais precisa, uma análise de um balanço patrimonial mais precisa. E como vocês estão estudando comigo a outra disciplina de avaliação de empresas, nós podemos também afirmar que a análise vertical e a análise horizontal te dá uma base, te dá um reforço para que você consiga fazer uma avaliação de uma empresa. Porque aí você faz uma avaliação por contas, né? Por cada conta que compõe, por exemplo, um balanço patrimonial ou um demonstrativo do resultado do exercício, certo? É muito interessante, é muito importante. E como eu falei, vocês verão que o cálculo é tranquilo, o cálculo é fácil e que te dá um feedback legal,
né, te dá uma avaliação, né, te ajuda a fazer uma análise bem sistemática da demonstração contábil, principalmente no que tange o balanço patrimonial e o demonstrativo do resultado do exercício. A análise horizontal, né, apresenta a evolução do balanço e de seus vários componentes ao longo do tempo, permitindo uma avaliação dessa evolução. Olha, não somente do balanço, né? A análise horizontal ele apresenta uma evolução do balanço e de outra demonstração contábil como demonstrativo do resultado do exercício. Certo? Aqui, nesse ponto aqui, estão se referindo mais ao balanço patrimonial, mas não podemos generalizar, falar que a análise horizontal é feita somente em balanço patrimonial, porque é errado. A análise horizontal também é feita em demonstrativo do resultado do exercício. Né? A análise horizontal apresenta a evolução do balanço, a evolução do DRE, né? E de seus vários componentes ao longo do tempo, permitindo uma avaliação dessa evolução, certo? Isso está certinho. Por meio dessas análises e comparações, inicia-se a verificação quanto ao sucesso da empresa em seus negócios, tanto individualmente quanto comparativamente a outras similares atuantes no mesmo nicho de mercado. Por exemplo, se nós tivéssemos tempo para fazer uma prova com um tempo mais significativo, eu poderia dar para vocês duas empresas do mesmo ramo, né, do mesmo nicho de mercado, para a gente fazer uma avaliação, né, dessas empresas a partir de análise vertical e horizontal. Fazer uma análise bem sistemática do balanço patrimonial, né, de duas empresas concorrentes em dois exercícios, como 2019 e 2020. A partir da análise vertical e horizontal, a gente teria uma visão bem ampla de como é que está, né, a participação de cada conta, né, das suas respectivas demonstrações contábeis do total, tanto do total do ativo como do total do passivo, e a gente também teria uma avaliação de como é que está a evolução da mesma conta entre exercícios diferentes. E a gente conseguiria perceber como é que está, qual é a melhor situação apresentada por uma empresa X ou pela empresa Y, certo? Então, querendo ou não, a análise vertical e a análise horizontal, eles te dão, né, essas informações quando você compara, por exemplo, duas empresas do mesmo nicho de mercado, né, como é que está a partir de balanços patrimoniais e demonstrativos de 2 anos, né, dois anos distintos. A gente consegue verificar isso aí. A análise vertical e a análise horizontal devem ser utilizadas conjuntamente, como eu falei para vocês anteriormente. São consideradas mais detalhadas, pois acabam envolvendo todos os itens das demonstrações. Por que a análise vertical e a análise horizontal elas devem ser utilizadas de forma conjunta? Porque a partir das duas a gente consegue ter uma visão bem detalhada, né, uma análise bem completa. Principalmente porque na análise vertical e na análise horizontal a gente consegue avaliar cada conta, cada item que compõe a demonstração contábil, certo? É por isso que ela é tão importante, tão utilizada, certo? Te dá uma visão, te dá um olhar bem mais sistemático, né, da como é que está a situação de uma empresa, né? Te dá uma forma de de você comparar como é que está a empresa em exercícios diferentes, em anos diferentes. Se teve crescimento, se teve decréscimo, se teve evolução ou não, certo? E você pode analisar cada conta que compõe a demonstração contábil, certo? E isso também te dá uma visão, uma análise bem completa. Aí, juntamente com outros tipos de análise, o que vai fazer? O que acontece? Aí você vai ter uma análise bem mais, né, sistemática, completa, né, usando análise vertical, análise horizontal e outras técnicas que existem também. Agora a gente vai falar de forma bem detalhada sobre a análise vertical, né? A análise vertical é aquela a partir da qual se compara cada uma das contas que compõem um conjunto de contas com o total do conjunto, né? Eu já falei para vocês. Por exemplo, cada conta que compõe o ativo comparado com o total do ativo, ou cada conta que compõe o passivo com o total do passivo. Ou seja, cada conta do ativo com o total do ativo, ou cada conta do passivo com o total do passivo, certo? Dessa forma, existe a comparabilidade entre as contas de cada ano, pois a base
pois a base total do ativo ou passivo é a mesma. É importante para avaliar a estrutura de composição de itens e sua evolução no tempo. É muito importante. Análise vertical, né? A evolução de cada conta mostra os caminhos trilhados pela empresa e as possíveis tendências. Né? Como a gente vai analisar, né? A partir da análise vertical, a gente consegue analisar cada conta que compõe a demonstração contábil, a gente consegue perceber essa evolução, esse crescimento ou não, né? Então a gente consegue perceber onde que está, como diz os especialistas na contabilidade, onde são as possíveis tendências, né? O que está afetando mesmo a empresa, o que é tendencioso, né? No balanço patrimonial, calcula-se o percentual de cada conta em relação ao total do ativo e ao total do passivo. O cálculo, a gente, tanto na demonstração, tanto na análise vertical quanto na análise horizontal, a gente evidencia o cálculo, faz o cálculo e demonstra ele, e evidencia esse cálculo em valores percentuais. Em valores percentuais, é muito típico isso, tanto na análise vertical quanto na análise horizontal. Olha, agora a gente tem, né, o balanço. Aqui a gente tem um balanço patrimonial para a gente avaliar, certo? É muito importante. E agora a gente vai analisar para a gente ver. Aqui a gente está fazendo uma análise vertical desse balanço aí, certo?